verdade, o organismo humano reduz a capacidade de regular a sua própria temperatura. Por isso, as trocas de calor, que normalmente levam o sangue para todas as partes aí do corpo e aquecem os tecidos, elas ficam prejudicadas, fazendo com que os idosos sintam mais frio, né, do que os jovens. Pesquisadores da Universidade de Yale e da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, encontraram uma deficiência de um tipo específico de células imunológicas, que ao longo do tempo faz com que os velhos ou que as pessoas idosas elas tenham menos sensibilidade, não consigam gastar a energia das células gordurosas para a produção de calor. Então, essa é uma limitação. Bom, esse estudo é novo e ainda precisam de confirmações, mas, de qualquer forma, não é? Essa deficiência, né, limita a capacidade de queimar essa gordura e também de regular a temperatura. Um dos principais riscos consiste na hipotermia. Então, o fato do idoso sentir mais frio é preocupante? Não, desde que ele seja agasalhado, que nós possamos ter um cuidado com esse idoso. Por que isso? Também para não superaquecer, tá? Muitas vezes a gente vê assim pessoas idosas caminhando pela rua, tá um sol e o idosinho tá lá com aquela blusa de lã. Então, cuidado, tá? Então, nós precisamos aquecer o idoso, adequar as roupas, mas não exagerar. Eu estava dizendo que o principal risco é a hipotermia, certo? O que é a hipotermia? A hipotermia ela é a queda da temperatura do corpo que pode aí, resultar, né, em longo prazo, em graves problemas de saúde, como um ataque cardíaco, uma lesão hepática ou até a morte. Então, veja que não é uma coisa simples, tá? Então, pode ocorrer quando o ambiente externo fica muito frio ou quando a produção de calor do corpo diminui muito. A hipotermia, ela pode desenvolver em adultos mais velhos, mesmo depois de um relativamente curto período de exposição ao frio ou uma leve queda na temperatura ambiente. A hipotermia ela ocorre quando a temperatura corporal ela cai a menos de 35,8 graus. E abaixo dos 29 graus ocorre um risco iminente de morte. Agora, é claro também, né, para que uma pessoa ela esteja com 29 graus de temperatura, ela está provavelmente em um ambiente muito frio, ou então ela está passando por uma grave situação de infecção, por exemplo, tá? Em uma situação que tem uma queda de temperatura muito brusca. Quais que são os sintomas, né, mais comuns que são encontrados? Então, o primeiro é a fraqueza, a fadiga, diminuição do tremor, do frio. Em fases mais avançadas, o idoso ele pode apresentar uma fala enrolada, perda de consciência e choque. Em caso de hipotermia, os primeiros socorros, eles devem consistir em tirar o idoso do frio, retirar as roupas úmidas ou molhadas, caso ele tenha, né? Então, se não tiver nenhuma roupa úmida ou molhada, mantém da mesma forma, e aí você vai aquecer, envolver o idoso, a vítima, em mantas, agasalhos para aquecer, enquanto o serviço de emergência ele é chamado. Caso o idoso esteja consciente, né, é recomendado que se dê água, alguma bebida quente, chás, nunca
bebidas alcoólicas, ok? Por quê? Porque a gente acabou de dizer que em uma situação grave ele pode ter redução do nível de consciência. Então, eu não posso dar nenhum tipo de depressor, e o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, em hipótese alguma, é recomendado. Então, pode dar leite quente, chá quente, ok? Que vai ajudá-lo a aquecer, tá certo? Conversar com a vítima para manter sempre aí o idoso acordado. Em caso de parada respiratória, deve-se realizar as manobras de ressuscitação cardiorrespiratória somente se você tiver treinamento para realizar essas manobras. Caso contrário, nós precisamos aguardar o serviço que foi chamado, SAMU, a situação de emergência. Outros agravos à saúde também dos idosos, além da hipotermia, são a imobilidade, a ausência de movimentação, infecção, infecções como gripe, pneumonia, dores crônicas, aumento das dores crônicas como artrite, artrose. Então, mas existem algumas dicas, né, do que nós podemos fazer e que realmente faz a diferença para reduzir o impacto do frio na saúde do idoso, está certo? Então, vamos lá. O que a gente pode fazer? Então, primeiro, utilizar roupas e agasalhos adequados, né, para proteção de ambiente ao ar livre. Salas frias, então a gente pode utilizar toucas, bonés, mantas, meias adequadas, sempre com sapatos antiderrapantes. Nunca meia direto no chão, porque principalmente as meias de lã são muito fáceis da pessoa, do idoso, escorregar e cair. Então, é tudo que a gente não quer que aconteça. Então, é importante que se eu coloco uma meia de lã para aquecer bem o pezinho do idoso, luvas, né? Que ele esteja usando um sapato, no caso da meia de lã, antiderrapante. Tomar bebidas quentes, né? Como acabei de falar, o chá, um chocolate quente, ingerir sopas, caldos também pode ajudar, tá? Alguns idosos, eles podem querer tomar banho, um banho quente, né? Então, claro, também, sim, se for um banho num local que tenha corrente de ar frio, não tem um aquecimento adequado do chuveiro, então, nesse caso, não vale a pena dar banho, tá? Então, tem que ser num local em que possa estar bem protegido, não tenha corrente de ar, o chuveiro tem um aquecimento adequado, né? E o banho também não deve ser muito demorado. Caso ele tenha a possibilidade de tomar banho de imersão em banheira ou furô, então, se houver essa possibilidade, né, que ele seja auxiliado, e aí sim ele pode ficar imerso por um pouquinho de tempo maior. Isso vai ajudar, desde que a água esteja uma temperatura boa para também não causar nenhuma queimadura. A hidratação da pele, ela também deverá ser recomendada, né, com o uso aí de um hidratante tópico para diminuir a sensação de pele seca. Usar cobertores que retenham o calor, principalmente aí no período do sono, quando há já para todas as pessoas um declínio da temperatura corporal. Então, quando nós dormimos, é comum que a nossa temperatura caia um pouco, certo? E se o idoso ele já está gelado, já está com frio, muitas vezes ele não refere isso, mas na hora que você toca no idoso, que vai aferir, que vai verificar a temperatura, ele está hipotérmico. Então, tem que tomar esse cuidado. O que mais?
tomar as vacinas, né, adequadas contra a gripe, contra a pneumonia, buscar a ajuda do serviço de saúde, caso o idoso ele apresente aí sintomas de confusão mental, calafrios, dificuldade de respirar. Buscar realizar atividades também como passear em locais, né, com boa ventilação, com aquecimento adequado. Isso ajuda, né, a mobilidade, caminhada, ajuda a quebrar esse círculo de imobilidade, de sedentarismo e também ajuda na produção de calor. Fazer exercícios como alongamento, né? Com, é claro, a orientação aí de um profissional, né, habilitado, repor, né, as vitaminas, principalmente a vitamina D, pela falta de exposição ao sol, ela deve ser aí dosada e caso ela esteja reduzida na corrente sanguínea, que possa haver a reposição adequada. Também buscar fontes, né, outras fontes para a obtenção aí de nutrientes. Então, alguns alimentos como peixes, atum, sardinha, salmão, gema de ovo, bife de fígado, cogumelos também, né, são ricos em vitaminas e devem ser ingeridos. Em locais que têm a possibilidade de lareira, é importante tomar bastante cuidado com a manipulação do fogo e também com a dispersão, né, de monóxido de carbono, porque pode haver a intoxicação. Então, não posso ter uma lareira numa sala, por exemplo, com todas as janelas fechadas, sem nenhum escape de monóxido de carbono, porque, caso contrário, pode haver intoxicação. Então, esses cuidados, que são cuidados, na verdade, muito simples, muito básicos, podem aí prevenir a hipotermia nos idosos e promover uma qualidade de vida melhor, né? Um momento mais prazeroso aí